Aí, só para dizer, também muitas pessoas me veem hoje como uma pessoa que faz livros de artista, né? E é difícil explicar, de vez em quando, que para chegar num livro que as pessoas veem hoje, existiu todo um processo muito anterior de fazer livros sem editora, só fazer como resultado de pequenos projetos que eu fiz. E eu fiz alguns. Logo que eu mudei para Londres, eu fiz uma pequena série de retratos de manequins através das vitrines, porque tinha uma questão muito forte da moda lá, e a cada estação essas mesmas manequins trocavam de roupa, e Londres era uma capital da moda. Então, não sei, aquelas coisas quando você está começando a fazer trabalhos, todo mundo alguma hora fotografa manequim, né? Tem uma... Mas, enfim, são uma série... Tinha uma questão também um pouco de uma imagem um pouco deprimida que essas manequins tinham, que me interessava. Aí eu transformei isso num livro de artista, são 100 e poucas fotos. Depois eu fiz um outro também, que foi uma série de funcionários de uma consultoria, que eu fiz um trabalho comercial de retratos, e eu comecei a pedir para todos eles fecharem os olhos durante os retratos, porque me interessava a questão do que é um retrato sem o olho, sem o olhar estar conectando com o observador. Nesse momento, eu não tinha feito ainda a série que é As Roupas do Meu Pai, onde eu me fotografo de olho fechado. Eu fiz exatamente isso uns 2 meses antes dele morrer, e o que significa uns 2 meses e meio antes de eu ter feito aquela série. E aí eu fiz um pequeno livrinho no Blurb, que eu fiz um só, para eu ter como resultado. Eu fiz um outro também, logo que eu mudei para lá, que eu fiquei muito impressionado com o número de câmeras de segurança que existiam em Londres. Então, eu fazia caminhadas fotografando todas as câmeras que estavam no caminho. E os livros, esse livro tem uma narrativa, que tem texto no começo, que explica o projeto, tem um texto no final, que fala sobre a minha própria sensação de caminhar, fotografando essas câmeras e me sentindo observado por elas também. E o fato de que eu nunca tinha feito nada com esse projeto. Tinha uma reflexão sobre os trabalhos que a gente faz e não acaba. Aí eu fiz um outro, que é sobre um momento específico que eu vivi em Londres, onde eu fiz uma série de fotos de todos os cantos da minha casa e de um parque do lado da minha casa, onde eu caminhava. E eu fui criando também uma sequência de imagens, também tentando comunicar uma sensação, que é uma coisa que depois eu vim desenvolver bastante no Cabanagem, que é um livro que meio não se explica, que ele tem um motivo para existir, esse processo que eu chamo aí, mas o que eu quero simplesmente é causar uma sensação em quem está observando. Isso é um livro de artista que eu fiz quando eu fui expor o suicídio do meu pai pela primeira vez, que são todas as fotos do velório que eu fiz num pequeno livro que só fica na exposição para quem quiser ver. Então, tem toda a ideia de começar a pensar o que é diagramar, o que é comunicar no formato livro, o que é ter uma página dupla ou uma página simples, se você faz um par, se você não faz um par, né? Formas de impressão. A carta que eu já coloquei nesse livro que fica na galeria acabou entrando no livro que eu publiquei depois. Aí, Imigrante foi um trabalho que eu quis lidar com a minha própria sensação de ter sido imigrante em Londres por 7 anos. E, nesse procedimento, eu acabei fotografando o Jardim Botânico de Londres, mas fotografando uma parte dentro das estufas, que era uma ideia que eu tive depois de estudar psicologia da imigração. Quer dizer, no meu procedimento, eu tenho uma sensação ou uma ideia que eu quero explorar, aí eu faço bastante pesquisa, eu leio textos que acabam me informando e gerando ideias para produzir as imagens, né? Então, nesse caso, existia uma ideia de que o imigrante, para sobreviver na nova cultura, desenvolve estratégias de bolha, o que seria, por exemplo, eu ir num restaurante brasileiro todo mês, comer comida brasileira e ouvir uma música brasileira, para tentar diminuir a dor emocional de estar no meio daquela outra cultura, de ter que lidar com os ingleses que não abraçam, ou de ter que ter uma distância interpessoal entre eu e a outra pessoa que era muito diferente da que eu cresci. Então, tentando explorar isso e gerando uma imagem que pudesse tocar e servir como uma mola, talvez, de pensamentos para o observador, eu faço uma série de imagens dentro das estufas. Então, as imagens, para mim, muitas vezes, eu tenho um grande trabalho em compor as imagens, em fazer as imagens, em como eu penso, enquadramento, a luz, tudo isso, mas também esperando que elas possuam outras camadas
de pensamento para além disso. Tá ótimo. Ao mesmo tempo, eu fotografei fora das estufas árvores que eram de clima tropical e que representariam, talvez, o jeito que o imigrante, no começo, projeta a visão que ele tem da pessoa do país que o recebeu. Fiz também um pequeno livro de artista com todas as plantas brasileiras que eu encontrei lá. Então, foi mais um exercício de livro. Aqui eu já vou pular, porque, como eu já cheguei na metade da minha apresentação, eu vou dar uma adiantada aqui. Mas isso é só para dizer que o exercício de fazer um livro... Eu fiz o livro do suicídio do meu pai, quando eu ganhei o prêmio Pierre Verger, e esse foi um primeiro exercício também de trabalhar um livro impresso, em gráfico, o que isso significa, quais são as decisões que você toma, qual é todo o procedimento de fazer o livro. E, ao mesmo tempo que eu fazia o cabanagem, porque daí eu vou entrar no cabanagem, eu fiz isso aqui, que foi uma exposição que resultou do Rumos, que é um edital do Itaú Cultural, aonde eu tentei entender qual que era o significado da fotografia para mim, o que ela significava, juntando todo o acervo da minha família com todo o meu acervo pessoal, a minha família tem um acervo grande, e fazendo uma instalação num espaço onde, intuitivamente, eu ia colocando fotos uma do lado da outra, e todas essas pilhas de foto depois podiam ser manipuladas pelos visitantes. Então, tem muita coisa do meu arquivo, o arquivo da minha família, que são, por exemplo, esses negativos da minha tia, dos anos 70, álbuns de família, que tem álbuns muito antigos. E era uma tentativa de entender o que a fotografia disse, o que é essa fotografia como um ativador de memória e de sensações do passado. E os textos todos que eu li para essa produção ficavam lá com as minhas marcações em cima de uma mesa para quem quisesse ler. Tem sempre a questão de como o texto pode, junto com a imagem, gerar uma outra coisa. Aí, quando eu voltei para o Brasil em 2013, aconteceram as manifestações, e isso me deu vontade de estudar os momentos em que o brasileiro se revoltou contra o poder estabelecido. Eu fui fazer uma pesquisa e eu cheguei com uma lista de 36 revoluções e revoltas, né? Aí, no pensamento, como o Daigo falou, eu acabei escolhendo momentos que fossem anteriores à invenção da fotografia, porque me interessava não ter que dialogar com imagens fotográficas só como uma estratégia de criação, né? Aí, eu acabei fazendo uma lista para o projeto inicial dos 5 projetos, tinham vários outros que envolviam desde personagens como a Bárbara Alencar, que participou da Revolução Pernambucana, até obras históricas que falavam do Brasil, aqui algumas são posteriores à invenção da fotografia, e outros eventos. Eu acabei fechando em Descobrimento do Brasil, Missão Artística Francesa, Independência, Cabanagem e Farroupilha foram as 2 revoltas que ficaram, porque elas são da mesma época e têm uma imagem muito diferente. Eu achei que daí propiciaria que eu fizesse trabalhos mais interessantes. Isso aqui, só porque muitas pessoas perguntam um pouco do meu método, eu quero dizer assim, o método é o seguinte: eu faço pesquisa sobre o fato histórico, entrevisto muitas pessoas, leio vários livros e termino com uma lista gigante de fotos a serem feitas. Então, eu crio motivos para eu ir a campo procurar as imagens. Então, a partir da pesquisa, por exemplo, locais históricos, locais onde os fatos históricos ocorreram. Esse aqui é da cabanagem. Então, em Belém, tem o Museu Histórico do Pará, porque era o palácio do governador na época. Igreja das Mercês teve um massacre. Arsenal de Guerra virou um lugar da Receita Federal hoje. Então, eu fui para Belém, e para a região de Belém, onde eu passei 75 dias, com uma grande lista, só para vocês terem uma ideia. É isso aqui. Ó. Isso era a minha lista de fotos que eu gostaria de fazer, ou os lugares que eu iria para tentar fazer as fotos. Só que, ao chegar no lugar, eu descobria muitas outras coisas e as imagens se apresentam. Então, basicamente, eu escolhi uma revolução que me interessava, porque morreram 30 mil pessoas, da qual eu não sabia nada, no momento em que o brasileiro estava protestando, e eu ia tentar entender o que tinha sobrado daquilo na região amazônica, mas ela cobriu a Amazônia inteira, eu não tinha dinheiro para viajar a Amazônia inteira, então escolhi um perímetro de 300 quilômetros, mais ou menos, ao redor de Belém, porque eu achei que esse micro já falaria da coisa toda.
Aí eu vou passar aqui rapidamente uma série de imagens que eu fiz para o livro e que não entraram no livro. Essa da esquerda entrou. Para dizer que esse trabalho, basicamente, eu vou aos lugares onde alguma coisa aconteceu, busco as imagens que me interessam na hora, elas não são imagens que necessariamente... Por exemplo, aqui é o lugar de onde os cabanos saíram para atacar Belém. Então, ele tem uma história, né? Mas aí a foto que entrou no livro é outra. Então, eu vou criando essa série de imagens, eu criei 12.000 fotografias para o Cabanagem, para passar um ano editando, para chegar num resultado que comunicasse uma sensação que eu tinha como artista sobre um país onde uma revolução bem-sucedida que matou 13.000 pessoas e que lutava pelo bem-estar da população local não é celebrada, não é falada, não é comentada, ela é escondida. Aonde talvez em outros lugares esses caras pudessem ser considerados heróis, né? Quer dizer, eles estão presentes na história de Belém, existem ruas que têm nome, existe a Vila dos Cabanos, que é uma favela, existem coisas que se relacionam, mas eles não são heróis, nesse sentido, celebrados no Estado. Ao editar o livro, eu tinha muita... Aqui chegou no livro mesmo. O livro acabou virando... Então, quando no processo de criação de um objeto que fica e quer comunicar o que eu senti, eu acabei optando no final por não ter branco no livro, não ter margem, o único branco que tem é das fotos, e não tem margem. O papel é uncoated, porque eu precisava de um papel que tivesse um toque mais quente, mais humano, e mais como eu sentia que a Amazônia era. Então, isso é um pensamento de que o objeto também vai comunicar a sensação que eu tive. E a edição, quem depois olha o livro várias vezes, vai entender que tem uma série de motivos, tipo passagens, religião, a violência do morto, que isso é uma apropriação de jornal contemporâneo, coisas velhas, estragadas pela umidade, pela falta de cuidado, ou de dinheiro para cuidar, os arquivos, a religião de novo. Aí, por exemplo, aqui tem branco, porque é o céu, mas o local, como ela é hoje, né, essas cidadezinhas ao redor de Belém. Então, basicamente, da ideia que eu queria explorar uma revolução que ninguém conhecia, a uma pesquisa histórica, entrevista, a uma lista, a uma ida a campo, a uma criação de imagens onde eu fotografo tudo que eu sinto que eu quero fotografar, eu volto com um grande material, eu edito e eu gero um livro que eu queria comunicar uma sensação, aonde eu coloco todos os lugares que eu fotografei e não coloco legenda. Então, como é uma história desconhecida, ninguém vai saber do que fala, né? De onde são os lugares. Aí os retratos eu acabei colocando num livro à parte, porque ao fazer par de página entre retrato e coisa, muitas vezes parece que a coisa fala da pessoa, e eu não queria gerar isso, eu não queria colocar esse juízo de valor de um facão do lado do padre, por exemplo. 2 minutos. Enfim, então eu fiz 2 livros. Daí eu tinha falado 4, agora me quebrou. Tá bom. E o livro é esse objeto. E o Missão Francesa, basicamente, é a mesma coisa. Eu estudei o fato, eu vi os lugares no Rio de Janeiro que ainda têm conexão com essa história, eu fui ao Rio de Janeiro por várias viagens ao longo de 2 anos, gerei, de novo, aproximadamente 12.000 imagens e, de novo, demorei 1 ano tentando editar essas imagens e criar um significado. Só para fechar, enquanto no Cabanagem eu tenho um livro de lugares e um livro de pessoas e um jornal que acompanha, tem um jornalzinho aqui embaixo, não sei se dá para ver. O jornal é um texto de historiador que não se refere ao meu trabalho. E ele fala da Cabanagem, você pode ler se você quiser. No Missão Francesa eu fiz a mesma coisa, fotografei lugares, pessoas, obras de arte que tinham a ver com a Missão Francesa hoje. Essa, por exemplo, é uma descendente do Toné.
E fiz um livro que tem 3 partes também, mas num objeto só, onde o começo é como o presente se apresenta, esse caos de referências e imagens que se relacionam com a história da missão francesa. O meio do livro tem um texto, aqui, ó, que é um facsímile da tradução da carta do Le Breton para o Conde da Barca com o plano da Academia de Belas Artes. Então, esse é o plano que resultou em tudo aquilo que veio antes, que é como o começo dessa história acabou se desenvolvendo no presente, aparecendo. E eu termino com retratos dos alunos da Escola de Belas Artes, que é o sonho de ser artista, que eu acho que é uma ideia assim que me pareceu muito forte ao ir na Escola de Belas Artes hoje, que é a instituição que descende da Academia de Belas Artes. E isso fala também das transformações do Brasil, onde, quando a academia é criada, só pessoas brancas e homens podiam participar, e hoje você vai numa escola federal, no Rio de Janeiro, de artes, e você tem negros, mulheres, uma mistura que eu acho que se acentuou nos últimos anos e com a transformação toda que o Brasil teve. E, para terminar, nesse caso, o livro tem legenda, porque é uma história super conhecida, e aí eu crio imagens que diferem um pouco dessa história, e eu dou a legenda para que as pessoas possam trabalhar com o contraste. Eu acho que mais que isso, depois você pergunta e fala, eu só quis dar esse panorama do processo, e é isso. Espera. Valeu. Ok. Onde está? Não sei onde está. Você sabe? Alt-tab deve dar, viu? Esse? Não. Qual que é? PDF. É um PDF? Sim. Alguém pode vir? Porque não temos o PDF. Então, boa tarde, muito obrigado pela invitação. É isso, sim, é isso. Sim. Então, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela invitação à revista Zoom e à ProHelvécia também. Meu nome é Jan, sou suíço e porque só temos 20 minutos, acho que vou fazer a palestra em inglês, porque senão vai demorar um pouco. Vou falar muito devagar. Mas se você tem perguntas, faz tudo em português. Então, como o suíço... em inglês. How does a Swiss guy come to Brazil, actually? Because basically I come from the mountains. I grew up in the Alps, and my element is actually the snow and not really the forest. But, so actually I started working in the mountains, chasing avalanches. And after this, I'm just trying to explain a bit how all the process that, how I did like the work. Porque agora tudo bem em português, é muito raro. So after like spending all my time in the mountains, I wanted like to travel, because when you're like in a kind of village, then you just want to go out. But the main problem at that time is that I hadn't any money, and I wanted to travel. But then I saw this movie
from David Lynch. It's called The Strait Story, and it's a story about Alvin Strait, who goes and visit his brother that is in another state in the US, and he does all this trip with his lawnmower. And since myself, I wanted to travel, but I had no money, and yes, sometimes Swiss people don't have money. That's weird, I know, but that can happen sometimes if you're an artist. The only mean of transport I had was just this small motorbike. And I went to the milkman of my village and asked if I could buy his milk trailer, because he didn't use it any longer. And I could put all my photographic gear on this trailer and the camping tent. And actually just decided to do my Route 66 in the valley below the mountain. And the valley is actually very industrial. So actually, it was also about like creating myself like I took it like a performance. That means that I wanted to become member of like a biker community, even if I wasn't really fond of bikes and American culture, but it was a way to try to enter into a community. So I changed a bit my look. So I went and bought some t-shirts, like tried to get a new style. And riding this motorbike, just like I had the feeling that I was like a real biker, like in Switzerland. Basically that's the valley. And yeah, so actually I started to document like all weird places in this valley, and also the people who were dreaming about the American culture, but they've never been there because, like me, they couldn't afford to travel. So all the thing was about how like medias, how the movies, how the TV gives you like a sense of belonging to a culture that you've never really experienced yourself. And that was actually the starting point of many of my works. How like do you create your identity or sense of belonging in this globalized time? So that's like quite different of what you could expect from Switzerland, but I swear like everything is, I mean, of course, like I don't stage the picture. That means that like everything is somehow real. I make a list of the kind of situation I want to see and experiment, but I don't ask the people to get dressed in a specific way. It was always just looking for the right character. It was a lot of investigation. Anyway, so that was just a bit like the starting point about my reflection about identity, about exoticism, about culture. And then in 2008, I had to go to Brazil. The Swiss government sent me to Brazil to work on a reforestation project, and I had like to work with local communities to see how we could stop like the deforestation and get the water clean again. And I had no idea about what I was going to see, and the images I had of Brazil and indigenous people were like very cliché. So basically, when they told me you're going to work with indigenous people in the forest, this is more or less the idea I had. That's not one of my images. This idea of like, of course, uncontacted tribes, or when you see the indigenous in the medias, they always dressed like Indians, and I mean like this, and there's like there's many issues about like the demarcation of land and all this stuff, but so that's basically the main theme that were like showed in the media: deforestation, agriculture, intensive agriculture,
oil exploitation, gold mines, and the dams. I mean, all of you are like very familiar with those issues, but for me, that's more or less what I knew about Brazil, what I could read in the medias. And then, actually, they've sent me in the Nordeste, in Pernambuco, where I lived with those communities, and actually there wasn't much going on there at all. And I thought I would connect again with like the indigenous lifestyle, connect myself to nature, connect myself to another lifestyle. And actually it was quite disappointing for me because everything was just normal. They were just like going to the gym, drinking, and the point was that when there was a party at the village, I had to go out with them, but then they refused to take me to the party because I wasn't well dressed enough. So then I realized that like their expectation they had about like me and the expectation I had about them. So actually I wasn't like civilized enough for them, and for me they were like actually not different than any people that were living in Europe. I mean, of course there were differences, but so that was just like the starting point. For you it's probably super basic, but for me it was like started to think about how like you project exoticism on somebody else. And then 3 years later I had to photograph this guy for a magazine. He's called Almir Surui, and basically he's one of the most important indigenous leader nowadays, and he's getting protected like 24 hours a day by the federal police because he's threatened. And so he's a very smart guy, and he understood that the way he could survive and help his tribe was to market his tribe. So he invented somehow the story that he's like the Indian of the future, that he uses computers, that he does partnership with Google, and that he can like that he uses now the computer as a weapon. And so of course all the medias, they love him because, you know, this cliche about the noble savage using a computer like sells a lot of ink and paper, and for him it's a way to get attention, and of course that protects him, because if you are mediatized then you get killed, then the consequences are much worse than if you're just nobody. So basically, I said, oh, that seems like a great idea, so I want to visit you. And then basically, what they were doing about technology was just they had a smartphone and they were taking picture of their surrounding and saying they were like monitoring their biodiversity. So it wasn't like amazing at all, you know, like, wow, technology. But that's the interesting part. Their story was interesting because the Trans-Amazonian highway actually reached their village when they built it in 1969, and their village was on the road. So what happened is that like many missionaries arrived there and totally changed their lifestyle. And they were about like 3,000 people, and it decreased to 300. So they were really close to be extinguished. And from their own, like they totally changed their lifestyle, but they were still living in the forest. So there was a kind of weird mixture because, for example, this guy used to be the shaman of the community, and now he left all these shamanic practices because he's the doorman of the church, the evangelic church. Actually, the missionaries told him to abandon his practice because
it was about like there was like some demoniac practices, and that was really against the religion. So this is how, like in a couple of decades, all your traditional and ancestral knowledge changed. But there was also something else. Like 4 years before, electricity reached the place, and they started to have TV. So when I arrived so of course they were fond of football, and when I arrived to the village, all the kids were having like the same haircut than Neymar. And at the same time, they were still hunting and getting fruits. So basically, they were just hunting with like those football haircut. And what I think that is interesting in this story is that basically this haircut that Neymar used to have came from the Native Americans. So how does a haircut travel all around the world in different culture, and how do you do a reappropriation? I'm going to... Okay, so that was basically the starting point. I spent like a lot of time with those Suri people, and after this I went back home and started to read more about the history of Brazil and the Amazon. How did they discover the Amazon, and what were the expedition and all this idea of conquest that the Spanish and Portuguese and French people did in the last century. So I started to read this book called Nuevo Descubrimiento del famoso Rio Grande de las Amazonas. And this was the expedition of Francisco de Orellana, who was the first conquistador who had discovered the Amazon River. And he started from the Andes and went down to the Rio Napo, and the Rio Napo then from the Rio Napo reached the Amazon. Basically, it was an accident. He got actually caught by the streams and wasn't able to go upstream again. So the only option that he had from Ecuador was to go down and downstream, and every time he reached a bigger river until he reached the Amazon, and then he reached Belém. And from that moment, like, the total configuration of the continent changed. So my project was, from the lesson I've learned with those Suru people and the Funyo before, I thought I would like to tell like contemporary stories about the Amazon. And so that's the map that I drew after my trip, that you can find like also like here in the book. And the idea was to gather several small stories, not the stories that are told in the media, but some small stories that talk about all the absurdity of colonization and exploration, because basically it's basically the dream of the European to always discover and find new amazing stuff for commercial reason. And this myth of the El Dorado is of course the most famous of them, but there are like many of them. And there was like several points during this trip that, sorry, because I had my list here. So I wanted here to speak first about the nonsense of this Francisco de Orellana mission by compiling those contemporary stories, but I also wanted to evoke like some myth and the creation of new myth in the Amazon. So this was also important, all the legends that you can find there in the Amazon. So I guess you all know this famous fish, the pirarucu, but basically the legend of pirarucu was
You can read it here. It was a god. No, it was the son of a powerful chief, and the god turned him into this fish. There's also another myth about the Tupishua, the lady jaguar, that you can read by a famous anthropologist called Ellen Klast. And then you have the new reappropriation of the myth. That means that like many people had lost their identity and so had lost the tradition. So they only knew they had some information about how those rituals used to be, and then redid it, but with contemporary issues, because basically this is how they reinvent a culture that probably never existed. But they tell their kids that like this is like our ancestral tradition. And I was, for example, attempting one of the ceremonies, and one of the leaders started to tell a story about his grandfather. And then by the end, I said, wow, that story was amazing. I never heard it before. Then he looks at me and laughs and says, well, it's normal, I just invented it. But then he says, that was the story that my grandfather used to tell to my... And basically this is how now like things are just like changing, and culture is moving all the time. It has always moved, actually. The only thing is that before, like the tribes that were close by were influencing each other. And now with all those, this old globalization, it just goes much faster, and you have several other influences. For example, they pretend to represent the Omagua tribe, but I'm not sure that like the Omagua tribe would be very happy to be represented this way. And so basically, the whole book process is starting from the Andes, and then going down the river, and then not only the rivers, but also the new ways of traveling, which are the roads that have been constructed. And yeah, 2 minutes, okay, I'm going to be fast. And so yeah, the story is about like looking for specific stories. I didn't want to document all the expeditions. I didn't want to tell like all the stories of the Amazon. That would be impossible. But we're looking for specific and absurd stories, like for example the story that like of Hitler. But it's also because, for example, for us in Europe, when you talk about let's say Pablo Escobar, it's almost cool, you know. It's almost, yeah, Pablo Escobar, he was just a drug lord, and he basically just killed many people and was responsible for a lot of stuff. So they have like a fascination for Hitler the same way, because it's so far, so remote for them. So I thought this kind of shifting of perception could be interesting too. Why people start to call their daughter the name of an antibiotic, the ampicillina, because the medical boat comes to those communities. They never had any antibiotics, and it's just so powerful that they love it so much that now you have like the girls that have names of antibiotics in the Amazon. But all of this, like, what I wanted to tell, of course, then you have people that are getting lost there and start to dream about Tarzan. You have those pageant contests that the nicest girl of the Amazon, Miss Amazonas, more or less, the first prize is to get like plastic surgery in Bogota, so that she can look like the girl in the magazines and the TV. And then one of for me, the most interesting experience was to work in Mato Grosso do Sul, where you have this issue about land demarcation and
where you have the indigenous living basically like refugees on their own land because they want it back, but they are not allowed to be there. But I didn't want it to be too dramatic. So actually I was wondering why all these kids were wearing like American hip-hop gangsters. And that was basically because this one of the most influent rap band over there is an indigenous rap band called the Bro MCs. And they're using the Guarani language to talk about the daily life by using rap. And so when I arrived there, basically I said, well, I could take a picture, but what's the point? And so I suggested we should do a video clip together. And when I started to see that they were like really interested in the way of filming, we started to do workshop, and now we have a small internet YouTube channel called Canal Guateca, and they are now producing their own videos and tell about their story. Because, yeah, in the end, all the process is always me as a white Swiss guy. It's always hard for me to have to work, like, for example, with indigenous people. And having this idea of like, it's still a colonialistic behavior. Whatever I can do, I take pictures, I bring it here, I talk here. At least I'm happy to be here today because I'm in Brazil. But most of the time, I just show this work wherever in Europe or US. And I think, well, at least I'm telling my story. I don't need to be too straight to the commentary. I have this possibility to be like, I consider myself more like as a photographer or artist, but not as a reportage photographer, so I can tell like the story I want. But I think it's also interesting when you have like the indigenous people telling their own story too. So basically, we did a small video. Maybe it's 2 minutes. Can I show it? Yeah. Okay, cool. And at the end of the book, you have the whole compilation about all the stories. And that's more about the book process, but I will skip the references, graphic references, and installations. Yeah. Sì, sì, aqui. O som. É aquele problema que deu antes. Aqui também. Ah, não, tá lá, tá lá. Aqui. Então, creio que começamos aí, né, Bruno? Aí a moite da guai baere, corre pio barre, a moite de nunde, a puca vendere e a vere cotere, chini e a mambae, oi, chini de ver, ani e ha ete guarda e você deixa água, por arreio, baixagua, aju, arrejuca, awa, mombeuca, awa, o angagua, heavy o chuca, o pe a ha ete gua, co a mombeuca, a corereta, ori de alegua, do alegre puca, nyande jara orixá, a Turisha, o Pia, a Mumma, a Guatá, Jahaque Awa, Ara o Hassado, a Lei A, o Peixe, Jaru A, Jecomporã, Nhandere Comporã, o Anga Jarisha, Nhandere Tawulapa, Ara o Hassa,
o beija cheirava, irmão Iaba, ara o raça, o beija cheirava, irmão Iaba, irmão Iaba. Ara ipoti, reta rete petei, buraqueira ou ewe, ou a onhoniwe, mesmo um peixawe, o me que quacewe, e quacewe, só que o perder, jornal PODE, o faixa onee, TVP ODE, o faixa onee, o quaque não i, e quaque onyomi, só que reta oi, e me erra taoi, do ale, reme barei, o peixa iwai, dele queixa dele guai, o me rete do iguai, bom dia, boa tarde, noite, eco, ape, só que aguata, a rapa, rechuca, chebora, repa, doa, daja, olha, lenda, ainda guache, aguawa, será para um betar, me ecobarei, aline, erei, ara o raça, o peixa cheirava, irmão Iaba, ara o raça, o peixa cheirava, irmão Iaba, irmão Iaba. Yeah, basically that's, let's say, a side project, because in this kind of project, like, it's really more a collaborative thing. That means that, like, I also just like ask them what do you want to tell, what do you want to put inside. I don't want to like judge what the way they want to represent the music or the thing. Just trying to work with them together. But yeah, thank you. Bom, a gente está com o tempo super curto para não atrasar a próxima palestra. Eu vou fazer algumas perguntas, mas quem de vocês tiver outras perguntas, por favor, levantem as mãos para a gente poder contemplar as dúvidas de vocês. Eu queria pegar um pouco na carona da fala do Ian agora. Uma coisa interessante que você veio à Amazônia e acabou desconstruindo um clichê romântico da relação do europeu ou de quem é fora da Amazônia com a imagem da Amazônia. No entanto, você acaba encontrando coisas que também são exóticas, como, por exemplo, um grupo de rap indígena. Você não acaba criando um novo tipo de fetiche da Amazônia? Eu acho que esse problema não é só da Amazônia, mas para mim isso que era interessante. Era interessante porque para mim, como a Amazônia para mim representa um pouco tudo o que está passando no mundo, de forma mais extrema, vamos falar assim. E não, tudo que eu fiz agora, por exemplo, não quero trabalhar mais com gente, que vou trabalhar com as plantas, porque eu perdi muita, se diz faith, yeah. Não, tudo está mudando e isso já faz anos e anos, mas agora também com a política na América do Sul, não só do Brasil, mas Peru e Equador também, sempre temos uma forma de ver a natureza sim, de uma forma utilitária, que é para sacar como as riquezas, o dinheiro. Então, sempre, porque estamos em um sistema capitalista que também os povos indígenas têm que, para sobreviver desta forma, têm que entrar nesse sistema.
Então, quando você entra nesse sistema também, você quer tudo que... E é normal. Para mim, é muito normal. É normal que lá na Amazônia você precisa de você quer ter uma TV, você quer fazer o rap, coisas assim, porque é como é um modelo. Você quer fazer um concurso de beleza para ter tetas mais grandes, não tem. E isso, creio que sim, é um pouco triste, é um pouco triste, mas eu acredito muito que isso pode mudar também com o tempo e com a educação, que uma vez que por exemplo, na Europa já passamos por tudo isso e agora nós temos às vezes como essa visão, uau, lá na Amazônia todavia ainda é bonito, porque queremos como voltar, como mudar um pouco o tempo, que tudo vai muito rápido e agora, mas é um processo. E é que para mim na Amazônia agora é o processo contrário, é que já tudo vai muito rápido e que talvez em 10 anos vamos ver que talvez talvez tenha outra forma de fazer as coisas, não sei. Claro. Eu acho que daí tem uma conexão assim que dá para pensar um pouco de trabalho, que assim, as transformações culturais históricas também são sempre vistas de um certo ponto, né? A gente tem o nosso desconhecimento de como, por exemplo, a cultura tradicional amazônica se transformou através dos contatos dos próprios povos amazônicos, né? A gente projeta uma coisa que aquilo sempre foi assim, mas na verdade a cultura está em transformação, né? Está o tempo inteiro. Então, quando você estuda história, sei lá, é muito difícil para a gente conceber o que foi a duração, sei lá, as transformações do Império Romano que durou, sei lá, 500 anos. Né? E eu acho que então isso é uma coisa que de repente é um registro que o Ian está fazendo da transformação que isso passa. Agora, por outro lado, eu acho que nós dois aqui também sempre acho legal agora abrir um pouco também essa conversa, que o mundo está se transformando do ponto de vista que homens brancos de classe média alta indo pelo mundo documentar as coisas é uma situação que está sendo muito mais questionada hoje do que sempre foi, e é para ser questionada mesmo, né? São pensamentos que a gente agora sei lá, que de repente há 15 anos atrás não tinha esse tipo de discussão, e agora tem, e é para ter, e de quem é o lugar de voz de fotografar. Eu acho que provavelmente ele se coloca essa questão também, como eu passo a me colocar agora no meu trabalho. Quando eu fiz um trabalho, sei lá, sobre empregadas domésticas em 2009, parecia uma coisa incrível. Hoje eu fico pensando o que seria esse trabalho hoje, quem vai fazer essas fotos e quem tem que fazer essas fotos, entendeu? Essa é uma discussão que tem que ser colocada e que a gente também está pensando sobre isso, né? Aprendendo a pensar. Falando em processos, André, especificamente sobre o seu trabalho, virou uma coisa, quase um lugar comum dizer que você tem um processo parecido com o de um historiador. Eu queria saber que tipo de historiador você foi durante esses livros e o que você vai ser nos próximos. Se você tem uma tese em mente e você vai registrando aquilo que se encaixa nessa tese, ou se o trabalho muda muito a ponto de a ideia que você tinha no começo ser completamente desconstruída. Quando eu escolhi os 5 temas, cada um teria um motivo assim para existir, né? Quer dizer, a cabanagem é a revolta das maiores do Brasil, se não o maior em número de mortos, e que ninguém conhece. A Farroupilha é a outra revolta vitoriosa que a gente teve, a partir da qual se construiu toda uma mitologia, um discurso, séries de televisão, filmes, livros e coisas assim. E ainda é muito presente na vida do Rio Grande do Sul. A Missão Francesa, o início da educação formal de arte no Brasil e talvez uma tentativa de pensar sobre a cópia de modelos, que a gente tem uma coisa de pensar sempre que a gente vai pegar alguma coisa de fora e aplicar aqui, se bem que o contexto histórico era muito diferente. Aí, o descobrimento do Brasil é uma coisa que talvez para esse público aqui não seja tão consciente, mas um país construído a partir do extermínio da população que vivia aqui antes, né? Nós somos os conquistadores. A gente veio aqui, tomou conta, exterminou os povos e falou: isso aqui agora é nosso. Né? E cada vez mais, porque os indígenas, coitados, cada vez perdem mais direitos e menos terras, coisas assim. E a independência é uma grande transformação política, que não é uma revolução, mas um acordo
como muitas coisas na nossa história. Agora, se eu sou bem-sucedido, eu não sei. E eu não quero que os meus livros sejam didáticos ou falem exatamente sobre essas questões. Eu me coloco essa lista de lugares, eu vou lá, eu produzo pensando nisso, mas eu quero passar talvez muito mais uma sensação. E talvez mais do que um historiador, um arqueólogo que encontra vestígios e tenta colocar lado a lado para ver se as coisas fazem sentido, né? Será que isso do lado disso fala alguma coisa? Porque desses vestígios que Ian fala da Amazônia, dessas transformações, eu acho que o começo do Missão Francesa é meio isso. Assim, é um monte de coisas que relacionam o presente com a história da Missão Francesa, com um fato que começa em 1816 com a vinda dos caras, mas depois vira um nome de prédio na Lagoa, que ninguém sabe quem é aquela pessoa. Então, eu acho que... Eu não sei se eu sou bem-sucedido no resultado, mas eu também não estou querendo ser. Alguém tem uma pergunta? Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem. Acho que tem uma semelhança entre vocês dois na parte estética. Eu sou jornalista e no fotojornalismo tem muito uma tendência para valorizar o espetacular, aquilo que chama atenção. E vocês, principalmente nos retratos, têm uma economia de gestos, a paleta de cor é mais fria. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho as decisões estéticas que vocês tomaram para fazer, principalmente os retratos. E até os estilos de objetos também. Eu acho que eu não me considero como um repórter e fotojornalista. E, para falar a verdade, é que eu não gosto muito como do estilo do fotojornalismo tradicionais, porque para mim a imagem é muito descritiva e já fala de uma ação, de uma coisa muito espetacular. E quando você está fazendo um retrato, também a história da pessoa é importante, mas eu não gosto do drama, eu não gosto dos clichês fácil. Então a forma estética pode ser um pouco frio, é verdade, mas estou mais buscando um estilo pictural. E então a estética para mim é mais importante que como o espetacular, porque eu acredito muito na beleza das imagens, e se você pode chamar a atenção das pessoas que querem ver porque a imagem é bonita, você vai ter com mais atenção, creio que já, porque se não entende todo no início, talvez vai querer procurando um pouco mais, saber mais de que se fala como a história. Então, para mim é interessante como não dizer todo como na imagem para chamar mais atenção no público. E é uma construção também de uma série. É que no fotojornalismo você precisa como falar como de todo em uma imagem. E quando você faz um livro, você pode... É como um filme, você tem mais tempo para contar. E você usou como referência as pinturas do século XVI, primeiras do Brasil, tipo Rugendas, coisas assim, você pensou nisso, né? Tem um jeito assim de retratar. Eu acho um pouco a mesma coisa também, né? Assim, tem decisões de criar uma série. Sei lá, no Cabanagem eu resolvi que usar a mesma luz para tudo, que é uma luz meio de investigação de polícia, um flash duro da câmera. Então também fotografei as pessoas do mesmo jeito que eu fotografei os lugares e os objetos. Era uma decisão. Eu gosto dessa fotografia bem definida, assim, com flash, porque eu acho que uma das coisas mais potentes da fotografia é essa infinidade de detalhes, e você poder ficar olhando para ela e vendo os detalhes e tudo. Então, a coisa de não fazer as imagens borradas, nem em movimento, nem coisa assim, é um pouco tudo que o Ian falou, assim, em contraposição ao fotojornalismo, mas também, ao mesmo tempo,
usar uma imagem super clara e nítida em oposição à noção de que aquilo é um documento. É uma brincadeira também isso não é documento, mas está tudo ali, mas está tudo na sua cabeça que está olhando para aquilo, e está tudo em mim que construí aquela imagem. E é um diálogo, né? Agora, André, essa estética forense, ela está bem em voga, né, hoje. Tem muitos livros que usam dessa estratégia. Numa teoria de boteco, você acha que isso se deve porque é uma reação imagética após verdade? Eu não sei, a gente está numa época em que as pessoas estão se tornando mais conscientes do que é criar uma imagem, né? A democratização do meio, o fato que o cara pode fazer um filme no celular e que o cara pode cortar, editar, mexer, a própria noção da selfie, em que as pessoas já sabem os ângulos em que elas fotografam, eu acho que isso tornou as pessoas mais conscientes do que é a construção da imagem, né? E, nesse sentido, eu acho que usar essa imagem direta e dura também acrescenta uma outra camada. Eu falei alguma coisa? Não sei, gente. Essa foi muito complexa, essa pergunta, para agora. Não sei se eu consegui responder. Também acho que você tem razão, que também agora que também temos mais educação das imagens. E eu fiz um dia um workshop com o cineasta Werner Herzog, e ele falou, espera, é que é super interessante, mas sim, é daqui, está em inglês, tá bom? The facts are not the reality. Do not limit yourself to the facts when you tell a story, because it is the story that matters, even if the facts are not completely exact. The facts are already an interpretations. Anyway, so e o que quero dizer é que no final você tem uma informação, mas essa informação também vem de alguém, e já não sempre você já pode controlar com essa informação. Então, quando você está produzindo uma imagem e que você quer como contar uma história, eu acredito muito nisso, que no final a verdade para mim não é tão importante, mas é mais como se isso não passou neste momento, não é tão importante, porque a importante é como a história que vai falar a um contexto mais global, para que a gente entenda a sua preocupação. Eu acho que a preocupação é muito importante. E você pode fazer como um trabalho documental sem fazer um trabalho jornalístico. Alguém tem alguma pergunta posso ainda? Posso só falar uma coisinha? Claro, por favor. Não, que tinha eu acho que nessa lógica, e mesmo que tinha uma coisa que eu pensei, né, ao fazer esse projeto, assim, pensando nessa coisa da neutralidade da imagem, tudo, que existia um paralelo possível entre o fotógrafo e o historiador, que é essa noção de que os dois partem da realidade, de fatos da realidade, ou de uma coisa, e criam uma versão muito pessoal disso. Então, também usar essa fotografia meio forense, direta, quer também chamar a atenção das pessoas que esse tipo de imagem também é uma construção. Todas são construção, assim como a versão de qualquer historiador, a leitura de qualquer historiador para um fato também é uma versão. Só para fazer um comentário, eu acho curioso que o jornalismo, que deveria ser a coisa mais objetiva do mundo, pelo menos na parte fotográfica, é a que usa mais recursos dramáticos, né? É um contrassenso interessante. Bom, para terminar, já está próximo do horário da próxima mesa, eu comecei dizendo que tanto o Ian quanto o André trabalham com momentos, com tempos históricos diferentes, distintos. O André, ele vai ao presente para chegar ao passado, e o Ian desconstrói o passado para entender o presente. Eu queria só fazer uma provocação no final aqui e perguntar o quanto vocês acham que o passado ainda define o Brasil, especificamente o Brasil. Eu acho que fazendo esses trabalhos eu pensei também que exatamente a coisa não funciona desse jeito. Ela é uma teia de situações complexas, então, de fato,
É assim, outro dia um aluno meu estava contando que tem uma rua ali no centro da cidade que existe desde antes de São Paulo, que era uma trilha de índios. E que a rua foi construída em cima desse caminho de índios que ia muito longe para o interior do Mato Grosso e saía ali do pátio do colégio. O pátio do colégio era um cruzamento de 2 rotas indígenas. Então, na verdade, tudo isso está acumulando aqui. Então, não é que o passado define, eu acho que é uma complexidade impossível de dar conta de fatos, que eu acho que isso que tem no trabalho dele, que conecta, talvez, com o começo do Missão Francesa. Então, é isso, é muito complexo entender o que está definindo o quê. Né? Não é que a gente é resultado de uma série de decisões e fatos que aconteceram e decidiram e resultaram no que é hoje, o presente. Sim, não, é que é a coisa mágica e também feia do Brasil é toda essa mistura, porque tem pessoa que ainda não aceitam como essa mistura. Então, mas, por exemplo, é isso que você falou, a história, quem tem o direito da terra, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, os dois. É que não são só os indígenas ou são os agricultores, porque toda a história é que cada 10 anos assim tem uma nova história e então tudo está super complexo. Mas não acho que entendi bem a sua pergunta. Bom, queria agradecer ao Ian, ao André, ao Thiago, ao Instituto Moreira Salles, e que as pessoas aproveitem aí os próximos debates, porque está fazendo muito calor lá fora e aqui está um ar-condicionado gostoso. Obrigado.